E se a única pessoa capaz de salvar um milionário em coma fosse alguém que ninguém levasse a sério? Laura foi contratada para cuidar de André, um homem rico preso em um estado vegetativo, e em um casamento ainda pior. Sua esposa já havia desistido dele, os médicos não viam esperança e todos acreditavam que ele jamais acordaria. Mas Laura, ela não era como os outros. Usando métodos não convencionais, incluindo um gato clandestino e um cavalo inesperado, ela se propôs a provar que André ainda estava lá. Mas o que ninguém imaginava era que quando ela finalmente acordasse, as primeiras palavras que dissesse mudariam tudo. Fique até o fim para descobrir como essa enfermeira mudou a maré de uma forma que ninguém esperava. O imponente portão da mansão surgiu diante de Laura quando ela estacionou sua motocicleta perto do meio-fio. Ela mal teve tempo de descer quando um segurança de aparência suspeita se aproximou. Ei, garota, este não é o estacionamento de uma pizzaria. Laura tirou o capacete e sacudiu o cabelo, dando-lhe um sorriso irônico. Felizmente, porque minha entrega é muito mais complicada. Um milionário desatento e uma esposa insuportável. O segurança levantou uma sobrancelha, claramente surpreso com a resposta. Essa é a nova enfermeira? Pessoalmente e com um diploma que me custou muitas noites sem dormir. Agora, podemos ir direto ao paciente ou preciso responder a outro questionário sobre minha vida? Ele bufou, mas abriu caminho, fazendo sinal para que ela o seguisse. O jardim era impecável e a mansão parecia um castelo moderno, com suas paredes de vidro e colunas brancas. Uma criada abriu a porta antes que Laura pudesse bater e lá estava Helena, parada como uma estátua emoldurada pelo luxo e pelo desdém. Você deve ser a enfermeira, Laura. Não importa. Helena tomou um gole preguiçoso de sua taça de vinho e apontou para o topo da escada com um gesto descuidado. É lá em cima, não me peça detalhes, eu só sei que você está respirando. É bom saber que você pelo menos entende isso. Helena estreitou os olhos, mas Laura já estava subindo as escadas antes que qualquer resposta venenosa pudesse ser dada. Ao entrar no quarto, ela sentiu o cheiro característico de um ambiente fechado e de medicamentos. André estava deitado em uma cama enorme, com a pele clara contrastando com os lençóis escuros. Ao lado dele, um monitor cardíaco emitia bips em ritmo acelerado. Está tudo bem, chefe, ele murmurou enquanto tirava os suprimentos da bolsa. Parece que o estão tratando como uma peça de mobília cara. Mas não se preocupe, sou ótimo com móveis e, espero, melhor ainda com milionários inconscientes. Ele começou a verificar seus sinais vitais, ajustando os travesseiros e fazendo uma rápida avaliação do seu estado geral. Se estiver me ouvindo, pisque 2 vezes. Ah, sim, ainda não está funcionando. Um som rouco escapou dos lábios de André, algo entre um suspiro e um ruído gutural. Laura ficou paralisada. Espera, isso foi um ronco? Droga, ela já estava pensando que estava em um estado de coma acordado. Ela respirou fundo e sorriu para si mesma. Havia trabalho a ser feito e isso era apenas o começo. No dia seguinte, Laura encontrou resistência ao tentar melhorar a rotina de André. Na cozinha, ela pediu um suco natural para o paciente, mas ouviu uma resposta incomum do chefe. Ele nem sente o gosto de nada, por que trabalhar? Laura cruzou os braços. Bem, nesse caso, também podemos lhe dar comida de cachorro. Os olhos do cozinheiro se arregalaram. O quê? Você o ouviu. Se ele não experimentar, é a mesma coisa, certo? Isso é loucura. É exatamente isso, mas parece que essa é a única maneira de convencer alguém a cuidar bem dele. A mulher bufou, mas entregou-lhe o suco sem mais discussão. Quando voltou para a sala, encontrou Helena olhando para André com tédio. Aposto que em menos de um mês você vai se cansar e desistir, comentou a mulher, sem sequer se virar para olhá-la. Laura sorriu de lado.
Aposto que em menos de um mês você vai perceber que perdeu um marido melhor do que imaginava. Helena revirou os olhos. Se ele mostrar algum sinal de melhora em um mês, eu lhe pagarei um cruzeiro para longe daqui. Laura estendeu a mão. Fechada. Helena hesitou e depois apertou a mão da enfermeira, rindo. Boa sorte, você vai precisar. Laura olhou para André, seu sorriso agora mais decidido. Vamos lá ver. Ela se aproximou da cama e, em um ato instintivo, pegou a mão do paciente. Então, chefe, vai me ajudar a ganhar essa aposta? E por um instante, ela jurou que seus dedos se contorceram levemente. Laura tinha certeza de que os dedos de André haviam se movido, mas antes que ela pudesse comemorar, a porta do quarto se abriu. Entrou uma mulher de rosto severo com um conjunto de lençóis limpos. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar, disse ela, sem sequer olhar para Laura. A enfermeira cruzou os braços. Podemos trocar seus lençóis agora? A mulher franziu a testa. Por quê? Ela nem percebeu. Laura estreitou os olhos. E você? Vai notar se eu colocar um travesseiro sobre o seu rosto? Os olhos da governanta se arregalaram como pires, mas ela começou a trocar os lençóis sem discutir. Laura sorriu, satisfeita. Nos dias que se seguiram, ela se dedicou inteiramente a André. Pequenas mudanças em sua rotina podem fazer a diferença. Ouvir música suave, massagear os músculos atrofiados, abrir as janelas para deixar entrar um pouco de ar fresco. Sabe, chefe, dizem que algumas pessoas ouvem tudo quando estão inconscientes. Então, se puder me ouvir, mexa um dedo. Ah, merda, esqueci, ainda não está funcionando. Entre uma sessão de fisioterapia e outra, Laura começou a observar mais atentamente cada reação, por menor que fosse. Ela notou que toda vez que falava ao seu redor, os músculos de seu rosto pareciam se contrair ligeiramente. Mas o verdadeiro avanço veio quando ela decidiu experimentar estímulos musicais. Ok, vamos ver se você gosta de música. Vou começar com um clássico. Se isso o incomodar muito, pisque 2 vezes. Ele conectou o celular a um pequeno alto-falante e tocou uma melodia suave. Alguns segundos se passaram sem nenhuma reação. E então, um movimento sutil. Os dedos de André se moveram. Laura prendeu a respiração e sentiu seu coração acelerar. Seria um pedido de outra música? Pisque 2 vezes se quiser dançar rock. Ela correu para Helena, que estava na varanda tomando um drink. Ela se mexeu. Helena levantou os olhos do celular. Excelente! Agora, se você me der licença, estou ocupada e não me importo. Laura cerrou os punhos, mas respirou fundo para se acalmar. Ela decidiu fazer um teste mais ousado. Foi até a cozinha e pediu a André um suco fresco. O chefe olhou para ela como se ela tivesse pedido um prato de unicórnio. Ele nem sente o gosto de nada. Por que trabalhar? Laura cruzou os braços. Bem, nesse caso, podemos alimentá-lo com ração de cachorro. Os olhos da mulher se arregalaram como pires. O quê? Você o ouviu. Se ele não experimentar, é a mesma coisa, certo? Isso é loucura. É exatamente isso. Mas parece que essa é a única maneira de convencer alguém a cuidar bem dele. O chefe bufou, mas entregou-lhe o suco sem mais discussão. Naquela noite, enquanto faziam o último check-up do dia, Laura pegou a mão de André. Eu sei que você está aí. Sei que pode me ouvir. Então me dê um sinal, qualquer coisa. Silêncio. Ela suspirou, sentindo-se um pouco desanimada. Mas quando estava prestes a soltar a mão dele, ela sentiu algo. Um aperto fraco. Seus olhos se arregalaram como pires. Espere! Aquilo era real? Seu coração acelerou. Ela olhou para o rosto dele e, por um segundo, jurou ter visto um leve brilho em seus olhos. Se isso foi um olá, vou considerar um avanço. E ele saiu da sala com um sorriso de pura esperança. Laura sentiu o coração bater forte no peito. Ela não estava imaginando coisas,
André havia realmente apertado sua mão, ainda que sutilmente. Foi um passo à frente, pequeno, mas um passo à frente. No dia seguinte, ele decidiu dobrar os estímulos. Se a música o fazia reagir, talvez outras sensações também funcionassem. Certo, chefe, vamos ver do que você gosta. Ele experimentou diferentes fragrâncias, segurando um algodão embebido em óleos essenciais no nariz de André. Lavanda, hortelã-pimenta, baunilha, nada. Ok, talvez você goste mais do cheiro de comida. Vou fritar um pouco de bacon e trazer para cá. O silêncio na sala parecia julgá-la. O que era isso? Bacon funciona até para vegetarianos. Enquanto ria para si mesma, ela ouviu a porta se abrir. Helena estava encostada na porta, olhando para ela com uma mistura de tédio e curiosidade. Você fala com ela como se fosse responder. E você fala como se ele já estivesse morto. Helena estreitou os olhos. Não tenho tempo para suas piadas. Só vim lhe dizer que você tem até o final da semana. Se não houver nenhum progresso real, você está fora. Laura cruzou os braços. Defina progresso real. Algo que não seja um espasmo involuntário ou um suspiro. Como se ela abrisse os olhos e dissesse para você ir para o inferno. Isso seria um ótimo começo. Laura forçou um sorriso, mas sentiu o peso da ameaça. Ela precisava de algo mais forte. Horas depois, enquanto pesquisava estímulos neurológicos na internet, ela se deparou com algumas informações curiosas. Gatos. Estudos mostraram que a presença de um gato, especialmente o ronronar, tinha efeitos calmantes e estimulantes em pacientes com danos cerebrais. Um gato, hein? A ideia parecia absurda, mas fazia sentido. Naquela noite, Laura visitou um gatil e gastou suas economias em um gato azul russo. Pequeno, de pelo macio, olhos verdes penetrantes. Prazer em conhecê-lo, pequeno André, ela murmurou, acariciando a cabeça do felino. Agora você vai me ajudar a trazer o grande André de volta. No dia seguinte, ele esperou a casa ficar silenciosa para levar o gato sorrateiramente para o quarto de André. Ele o colocou na cama, perto do peito do paciente. O felino ronronou suavemente, enrolando-se. Vamos, chefe, me dê um sinal. Longos minutos se passaram. O gato permaneceu enrolado, emitindo vibrações suaves. E então, uma lágrima escorregou do canto do olho de André. Laura cobriu a boca com as mãos. Oh, meu Deus! Foi então que a porta se abriu e Helena entrou. O que é isso? O gato pulou da cama e se escondeu atrás da poltrona. Laura se virou lentamente. Tecnicamente é um gato, mas sim, ele também tem um ar superior. Você enlouqueceu? Só um pouco, mas veja. Ela apontou para André. Ele chorou. Helena estreitou os olhos. Isso não prova nada. Ah, é claro, porque a presença calorosa dela o comoveu. Helena bufou. Pegue essa coisa e tire-a daqui. Mas, ou você vai com ele. Laura olhou para André, depois para o gato e depois para Helena. Ela suspirou, pegou o gato nos braços e saiu do quarto, mas não sem antes murmurar. Esse cruzeiro vai valer cada centavo. Este cruzeiro valerá cada segundo. Laura segurou o pequeno André nos braços e sentiu seu peito inchar de frustração. Como Helena podia ser tão cega? André estava reagindo. Mas se ela quisesse continuar ajudando, precisaria de algo mais forte, algo impossível de ignorar. E então, como um raio, a ideia lhe veio. Os cavalos. Lembrou-se das poucas informações que havia conseguido obter da governanta. André adorava andar a cavalo. Se um gato já havia feito alguma coisa, um cavalo poderia fazer muito mais. Na manhã seguinte, Laura se encontrou com um treinador de equitação e organizou uma apresentação especial no jardim da mansão. É claro que ela teve de subornar o segurança com café forte para garantir que Helena não soubesse de nada. Quando chegou ao quarto de André, ele se inclinou sobre ele e sussurrou: Hoje, chefe, vai ser diferente. Eu prometo.
Com um esforço calculado, ele transferiu André para uma cadeira de rodas e o levou para a varanda. É isso aí. Agora só faltava a cereja do bolo. E então, a porta dos fundos se abriu. Um magnífico cavalo preto entrou no jardim, conduzido por um cavaleiro experiente. O animal trotava com elegância, exibindo movimentos fluidos. Laura manteve os olhos fixos em André. Nada. Ela franziu a testa e se aproximou dele. Vamos, chefe. Isso é o que você mais gosta, sem reação. Foi quando o pior aconteceu. A porta da varanda se abriu e Helena apareceu acompanhada da governanta, do cozinheiro e do segurança. Que diabos está acontecendo aqui? Laura ficou paralisada. Terapia experimental? Helena se aproximou dela com os olhos brilhando. Ele está vindo. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora. O coração de Laura afundou. Ela havia falhado, mas antes que ela pudesse reagir, um som rouco cortou o ar. Laura! O tempo congelou. Todos se voltaram para André. Seus lábios se moveram lentamente, sua voz fraca, mas audível. Laura! O que aconteceu em seguida foi um caos. A governanta deixou cair os lençóis. A cozinheira cobriu a boca com as mãos. O segurança xingou. Helena cambaleou, com os olhos arregalados. O quê? Laura não conseguiu conter as lágrimas. Estou aqui, chefe. André engoliu em seco. Obrigado. Helena se recuperou rapidamente, tentando se aproximar. Amar, você voltou. Você me ligou, não foi? Mas André reuniu todas as suas forças para sussurrar. Saia daqui. Helena ficou paralisada. Ela respirou fundo. Ela respirou fundo e, embora com dificuldade, repetiu. Saia. O silêncio foi avassalador. Helena ficou vermelha de fúria e apontou um dedo acusador para Laura. Isso é culpa sua. Ela envenenou a cabeça dela contra mim. Laura cruzou os braços. Eu nem precisava. Você fez isso sozinha. Helena tremeu de raiva, mas percebeu que havia perdido. Excelente! Eu ia mesmo pedir o divórcio. E fico com metade da fortuna. Mas o advogado de André, que acabara de chegar, limpou a garganta. Sinto muito, senhora. Mas como o casamento foi de curta duração e há um acordo pré-nupcial, sua parte será muito modesta. O rosto de Helena empalideceu. O quê? Laura sorriu. Parece que alguém vai ter que cortar as bebidas caras. Helena saiu e fechou a porta. A governanta, o chefe de cozinha e até o segurança se entreolharam, tentando não sorrir. Laura se ajoelhou ao lado de André. Você conseguiu, chefe. Ele olhou para ela e, dessa vez, seus olhos estavam cheios de vida. Meses depois, André havia recuperado boa parte de seus movimentos e seu relacionamento com Laura crescia a cada dia. Uma tarde, no jardim da mansão, ele pegou a mão dela. Laura, você quer ficar comigo? Você ficaria comigo, não apenas como enfermeira? O coração dela pulou uma batida. Ele sorriu um pouco trêmulo, mas determinado. Se casar comigo. As lágrimas caíram antes que ela pudesse responder. Sim. E então o beijo aconteceu, selando não apenas uma história de recuperação, mas de amor e redenção.